Olha, de forma simples, gestão a gente pode igualar ela como administração. Ponto. Que é a palavra mais usada. Na verdade, gestão é mais usada, mas vamos dizer assim, é a mesma coisa. Você canalizar um conjunto de pessoas, recursos, para que você atinja um bem comum. Isso é teoria pura, né? Na prática, isso se divide a depender de algumas situações. Você tem gestão de pessoas, você tem gestão do seu fluxo de caixa, você tem uma gestão na fazenda. Então, essa parte da administração ela vai se segregando em alguns pontos específicos, porque em você falar em gestão estratégica, nós estamos falando em um nível, e aí você tem gestão também em todos os pontos que normalmente você divide ali, sei lá, operacional, tático, estratégico, enfim, também estou falando um pouco de teoria aqui, bem básica, sem muita firula, essas coisas, porque a gente gosta de usar uma linguagem simples mesmo. Sim. Então a gestão, ela acaba sendo, no nosso caso, com os produtores, muito associada apenas ao escritório, né? E que de fato, em alguns momentos no passado, também foi observado por algumas empresas, principalmente as que têm um nível de governança maior, as multinacionais, etc., como até uma área improdutiva. Você fala, eu tenho que ter o escritório. Mas o escritório me gera o quê de resultado? Né? Então isso nos primórdios, isso tem muitos anos, era tratado assim. Quando eu comecei na empresa lá em 95, o pessoal, como é que a gente tem um custo menor na gestão? Como que a gente rateia esse custo para a fazenda ou para a empresa? Sempre foi olhado muito dessa forma. No entanto, com o passar de anos, visto, interpretado e trabalhado como uma prestação de serviço às áreas que geram resultado, você gera resultado interno. Porque se você não tem o administrativo, alguém vai ter que fazer aquilo para você. Porque tem situações que são obrigatórias. Então você não pode deixar de registrar sua contabilidade. Certo? Então, você pode ter um terceiro? Pode. No nosso caso, a gente, em alguns casos já acompanhei, a gente trazer o serviço de contabilidade para dentro. E, mais especificamente da nossa área de atuação, a gente faz em conjunto porque você já tem um pacote de serviço e você já está com tudo interligado. Então, se você participa do planejamento do produtor, do orçamento, está acompanhando as reuniões trimestrais dele, está com os documentos, sabe o que ele precisa captar no mercado, que faz parte do nosso trabalho de soluções financeiras. Para que ele vai correr para vários lugares? Né? Dá mais trabalho, mais contatos. Então, assim, esse serviço também auxilia, né, a gestão em ter uma evolução em termos de recebimento de informações. Né? A gente observa que o setor contábil, e isso não falando especificamente do agro, tá? Uhum. Falando de como as coisas eram feitas e que tem uma grande parcela ainda que faz da mesma forma que era feita há 20 anos, né? Então isso deixa um gargalo, existe uma deficiência em termos de informação ao produtor. Então tudo isso envolve gestão, né? Então quando você fala de gestão e administração, a gente linka muito no agro, no escritório. Mas, como a gente estava aqui falando há pouco, até, né, com o Leandro ali, falando sobre canal de comunicação, é um dos principais gargalos que a gente tem e que a gestão tem por obrigação em atuar. Uhum. Por quê? Porque você tem a distância física, você tem o desafio do campo, você tem aquele momento que está lá o responsável técnico olhando como a gente está aqui logicamente nós estamos aqui gravando hoje com a chuva chegando, né, então todo mundo preocupado no plantio, mas as informações, os registros da operação, o planejamento, ele não para. Você acompanhar um previsto e um realizado, isso aí não para. Então, também é obrigação da gestão fazer esse link e buscar isso. Uhum. Então, eu vejo que a gestão ela amplia mais do que só a administração ou só ser segregada por segmentos ou por departamentos. Né? Então, eu entendo que tudo isso faz parte. Certo. E por que a fazenda tem que ter uma boa gestão ou uma fazenda que tem uma má gestão corre risco, vamos falar assim? Sim, não, tranquilo. Assim, se a gente for olhar grosso modo, é muito simples porque você vai olhar pelo resultado, o que ela apurou ao final de uma safra, etc. Né? Mas eu procuro chamar mais atenção por aquela parte do resultado que ela está deixando de realizar. Né? Então, e não estou falando especificamente da área que vocês são especialistas de campo, sobre potencial produtivo, sobre uso de um manejo em detrimento de outro, nada disso. Mas também pelas operações que são feitas dentro da empresa, que você tem que ter processos mitigadores de risco, processos de rechecagem, né? Que isso é muito importante. Por quê? Em sua maioria, as estruturas são enxutas, e não estou falando que estão errados, né? Mas assim, onde é possível. Mas os setores, os departamentos, eles existem
mesmo que feitos por uma pessoa só. O que você tem de risco? Você tem um risco que, eventualmente, uma pessoa faz várias atividades, uma atividade ela é ali complementar à outra, mas que na ponta das duas você não teve nenhuma checagem de segurança no processo. Então isso é uma situação que traz um pouco de insegurança ao produtor. Então, resumir só em resultado final da safra, o sucesso ou insucesso da fazenda é muito simplista, né? É muito fácil. Não, olha, essa aqui colheu mais, gastou menos, teve um resultado melhor, uma última linha, pagou seus impostos, seus juros, etc. Tem uma última linha aqui de balanço, de demonstrativo de resultado muito legal. Mas como é que está a performance dela internamente? O que mais ela poderia ter feito de resultado que ela está deixando em cima da mesa? A gente usa muito isso, né? Alguma coisa está ficando em cima da mesa, né? Então, eventualmente, é um processo comercial com uma política comercial bem estabelecida, né? Que a gente tem que sempre olhar. Nós vivemos influenciados por câmbio, commodity, não é o produtor que rege o preço, você tem mercado local, mercado exterior, dependendo, nós estamos falando aqui para N produtores, N pessoas que têm, como diz, N cultivos, né? Pecuaristas também. Então, dentro desse escopo, cada processo pode apresentar um pequeno déficit. Então, é importante, da forma da gestão, a gente olhar ponto a ponto. Eu acho que isso caracteriza mais, voltando aqui à tua pergunta, o que uma fazenda tem de uma gestão melhor em detrimento à outra. A preocupação e o zelo por cada processo que pode estar te causando um prejuízo, que às vezes é silencioso. Entendi. Às vezes ele é uma coisa que ele não está gritando ali, né? Então, assim, talvez a gente use um exemplo esdrúxulo de uma pessoa que sai todo dia de casa de madrugada e deixa a luz de fora acesa o dia todo. Então, chegou à noite, está acesa também, um exemplo esdrúxulo eu estou fazendo, mas nos processos do agro também existem situações que falam, poxa, mas isso aqui ele poderia ter uma performance melhor. Posso tentar dar um exemplo? Por favor. O cara que desce do trator e deixa ele ligado 2 horas lá. Mais a pra nossa ele língua. almoçar e voltar, vamos falar assim. Mais a nossa linguagem, perfeito. É isso, aí você fala, cara, o combustível ali queimando à toa, a máquina funcionando, desgaste de peça, etc. Pode ser que uma mangueira, alguma coisa esteja ali esquentando à toa, né? Que a gente tem um clima totalmente propício para isso. Então, eu entendo assim, não o resultado, ok. A gente pode olhar para o resultado. Mas os testes e os acompanhamentos que a gente faz internamente, eu entendo que mostram que pode ser melhor ainda. Ô Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que são vários setores, né? E eles vão se segregando e tal. Mas eu acredito que dentro desses vários setores, tem alguns setores que sejam essenciais para rodar um negócio e talvez alguns que venham complementar ou talvez auxiliar alguns outros setores. Certo. Dentro do business rural, da propriedade rural mesmo. Teria essa diferença? Esses aqui para uma fazenda são essenciais e quais eles, se tiver, né? Sim. E os outros podem ser complementares ou num segundo momento. Esse é mais importante, talvez esse venha no segundo momento. Tem essa diferença? Tem sim, João, porque assim, o que acontece? Não adianta a gente desenvolver o processo ou instalar um RP, uma plataforma, a melhor do mundo em atividade num produtor que não tem ainda um pré-controle, vamos dizer assim, não tem equipe preparada para fazer aquilo andar. Para você não perder mais nenhum conteúdo, um conteúdo que foi top, basta você só se inscrever no canal Bora Pra Lida. Não perde mais nenhum minuto, clica aí e se inscreve.